irmãos, esse é o Projeto Gospel e eu sou a irmã Lauriane e hoje estamos aqui com o nosso líder, o irmão Conceição, e nós vamos falar sobre alguns temas basicamente importantes, né? Sobre o que é o Projeto Gospel, o objetivo do Projeto Gospel, o que o projeto agrega tanto para os cristãos e para as pessoas que gostariam de ser cristãs e não sabem nem como começar. Então eu vou começar aqui por fazer algumas perguntas no nosso irmão. Irmão Conceição, já agora seja bem-vindo no nosso programa, no nosso canal. Ok. Irmão Conceição, o que é o Projeto Gospel? Bem, que a paz esteja com todos os irmãos. Amém. O Projeto Gospel é uma célula que não agrega valor a nenhum tipo de religião. Ou seja, ela não está ligada com nenhum tipo de igreja. É simplesmente o Espírito de Deus que nos conduz e é um grupo de jovens que se reuniram para que este projeto vá avante. Então, nesse caso, não importa de qual religião eu possa ser ou um outro irmão possa ser, todos podemos fazer parte do Projeto Gospel. Claro, como já disse, não agrega valor a nenhum tipo de religião. Seja qual for a tua religião, nós recebemos e tratamos como um verdadeiro cristão. E qual é o objetivo desse projeto? Bem, o objetivo desse projeto é aquilo que Jesus Cristo já nos mostrou, né? Quando ele havia sido crucificado. Ele foi crucificado com um único objetivo, para unir todos os povos, línguas, raças, que não haja tribalismo. Então, esses passos que nós estamos a seguir e é o lema e o objetivo do Projeto Gospel. E uma pergunta que não se quer calar, né? Acredito que as pessoas que estão lá em casa também gostariam de saber como é ser um cristão, como é, e as pessoas que estão em casa também gostariam de saber. Bem, nós sabemos que atualmente ser cristão virou moda. Virou moda. Como assim moda? As pessoas vão na igreja com finalidade de agregar valores para si mesmo e se esquecem daquele objetivo. Ser cristão é seguir as pesadas de Cristo, é você fazer aquilo que Cristo fez. Então, ser cristão não é irmos na igreja, fazer aquelas coisas que nós estamos a ver, que atualmente os que se dizem cristãos estão a fazer. Então é basicamente isso, seguir as pegadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Já que o irmão acabou aqui de falar que ser cristão é nada mais nada menos do que seguir as pisadas de Jesus, como é que nós devemos fazer para seguir as pisadas de Jesus? Bem, a palavra cristão vem de Cristo e Cristo é Jesus. Então, se a palavra cristão vem de Cristo e Cristo é Jesus, isso significa que nós somos seguidores de Cristo. E para alguém que é seguidor de Cristo, ou seja, seguidor de um homem de Deus como Cristo foi, então nós precisamos viver assim como ele viveu, andar e falar como ele falou. Ou seja, nós devemos ser conforme ele foi. Isso vai nos caracterizar como discípulos, ou seja, pessoas que seguem Jesus, seguidores de Jesus. Agora, eu tive a conversar com alguém, né, sobre o amor de Deus, e essa pessoa pediu-me que eu pedisse, sim. Estava a conversar com alguém sobre o amor de Deus, né, e essa pessoa pediu-me que quando eu estivesse diante do líder, perguntasse, ou seja, eu pedisse que o líder nos explicasse uma passagem bíblica que está em João 3,16. A passagem diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O líder pode nos fazer o favor de explicar? Bem, eu costumo falar que essa é uma das passagens que quando eu estou a meditar traz-me lágrimas, porque nenhum pai ou
humano teria essa capacidade de dar a sua vida ou a vida do seu filho para a maioria. Então isso significa que o amor de Deus é incomparável com qualquer outra coisa que existe. Então nós precisamos entender aqui algo muito importante. Primeiro é que ele amou. Não, ele amou não. Ele ama até hoje o mundo. De tal maneira que nós que recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, estamos a transmitir este amor que Ele deixou. Então não digo que Deus amou, porque Deus é amor. Deus é amor e amor como o dele não existe. No mesmo livro de João 3,3 diz: aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, temos que crer em Jesus e nascer do Espírito. Como é que é alguém nascer do Espírito? Como é que é possível? Bem, essa é uma temática que tem se discutido muito. Como é que alguém pode nascer do Espírito? Bem, o João Batista, enquanto ele batizava naquela época, ele dizia assim: eu vos batizarei com água, mas virá alguém que é mais forte do que eu não tenho a humildade, ou seja, ele se sentiu tão pouco para tirar o calçado dos seus pés. E esse que vem, ele terá poder para poder batizar com o Espírito. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o único que pode batizar com o Espírito Santo. Mas enquanto ele esteve aqui na terra, ele não batizou, porque ele disse assim: enquanto o noivo estiver no meio da noiva, então a noiva não precisa se preocupar. Mas quando o noivo sair do meio da noiva, aí sim. E quando ele foi, ele prometeu enviar o Consolador que é o Espírito Santo. E quando ele foi, enviou o Consolador. E este Consolador, que é o Espírito Santo, está conosco até a consumação dos tempos. Esse aqui é o poder do Espírito Santo. E como uma pessoa pode ter o poder do Espírito Santo? Primeiramente, a pessoa deve confessar que ele e reconhecer que é um pecador. Depois de confessar e reconhecer que é um pecador, a Bíblia diz: este será batizado pelo processo daquele batismo que era do João Batista. E depois este deverá ser levado a um local onde vai poder receber o poder do Espírito Santo. Ou seja, onde ele vai ser batizado por meio do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo nenhum homem consegue dar, nenhum homem, nenhum líder religioso tem essa capacidade de dar, só simplesmente Deus. Porque ele dá o Espírito de acordo com o dom que a pessoa obter. Então é mais ou menos isso. E sobre as três coisas que Deus pede para o homem, sabemos que é a justiça, a beneficência, né? E que Deus pede a humildade também. E o líder pode nos explicar basicamente sobre o que é justiça, segundo a palavra de Deus? Bem, segundo a palavra de Deus, no livro de Jó, né? Capítulo 1, verso 1 até 5, aí nos relata sobre a justiça de Deus para com os homens. Ou seja, a justiça de Deus é uma justiça que não pode ser corrompida. É uma justiça que a transparência já existe, não é preciso ser transparente, porque já existe transparência dentro da justiça de Deus.
é algo que o homem não consegue, isso, como eu posso explicar, não consegue digerir, porque a capacidade que o homem tem de ver as coisas não é a capacidade que Deus vê as coisas. Por quê? Porque a justiça de homem para Deus é loucura, e a justiça de Deus para os homens é loucura. Acho que não me entenderam. Eu queria falar que tudo aquilo que o homem acha que está fazendo certo para Deus é errado. Por isso é que nós vimos muita justiça dentro das injustiças. E temos a justiça de Deus que o homem não consegue entender e não consegue pôr em prática, que para o homem é errado, é loucura. Então essas duas divergências que acontecem dentro da justiça do homem e a justiça de Deus. Porque a justiça do homem, ela tem o poder de simplesmente levar um número de pessoas a serem justos, ou considerado como justo. Mas para Deus todo mundo deve ser justo. Todo mundo deve andar na justiça. A justiça de Deus é basicamente isso. Bem, a outra pergunta é... Quanto à beneficência? Bem, é nada mais, nada menos que o ato de fazer o bem, caridade. Bem, esse é um dos principais objetivos do grupo, do projeto Gospel. O nosso objetivo é fazer o bem, fazer com que as pessoas sintam-se que, na verdade, existe um Deus que amou o mundo de tal maneira que continua a amar o mundo e enviou os seus servos para poder mostrar o seu amor. E eu costumo dizer que o verdadeiro amor não se olha naquilo que você é. O verdadeiro amor é mostrado por obras. É você ajudar o teu próximo. É você usar a empatia, sentir o que um menino da rua está a sentir. Sentir o que alguém está a sentir quando está dentro de uma cama do hospital. Esse é que o amor que Jesus Cristo recomendou, que é basicamente a beneficência dentro do amor, caridade, a benignidade, todas essas coisas estão dentro do ato que é o amor. E temos aí um último ponto que fala da humildade. Bem, humildade, modestia, pobreza, demonstração de respeito, submissão, ausência de orgulho. Bem, eu vou começar aqui a definir um pouco o que é a humildade. Quem é humilde não espera ser tratado de maneira especial. Quem é humilde se interessa verdadeiramente pelos outros. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca, assim como já falaste. Quem é humilde, ele é considerado como um fraco, mas na verdade ele é mais forte do que nós todos imaginamos. Então quem é humilde não é arrogante. Quem é humilde não procura obter ou fazer para obter benefícios próprios. Não precisa se auto-vangloriar. Quem é humilde, ele se rende. A Bíblia diz: quem se humilha será exaltado. Embora muitos que se dizem cristãos dizem quem é humilhado será exaltado. Não, isso não é a palavra certa na Bíblia, não está escrito assim. A palavra de Deus não nos mostra assim. É quem se humilha, quem se auto-humilhar será exaltado pela glória do Pai. Por isso é que dentro da humildade nasce a honra. Então, para você ser honrado, você precisa ser humilde. Precisa não ser arrogante. Precisas fazer
Hoje não precisa esperar que as pessoas te tratam de uma maneira especial. Então, mais ou menos isso, ser humilde é mais ou menos isso. Eu sei que muita gente diz ser humilde, diz que não, vamos ser humildes, vamos buscar a humildade, mas no fundo não conhecem o verdadeiro significado da humildade, porque essas pessoas esperam ser tratadas de forma especial, querem sentar nas primeiras cadeiras, querem ser aqueles que a figura, o rosto da capa. Mas não é isso que o Senhor Jesus Cristo nos recomendou. Nossos apóstolos, né, não nos recomendaram isso. Eles simplesmente disseram que quem se humilha, quem se auto-humilhar, será exaltado no reino dos céus. Assim diz a palavra do Senhor. Então, chegamos ao final da nossa entrevista e agradeço pelo líder ter aceitado, né, nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas, porque sinceramente eram coisas que ficavam assim, gravadas não só na minha cabeça, como na cabeça de outras pessoas que nos assistem agora. Então, agradeço muito por ter nos ajudado a esclarecer. E é basicamente isso. Se gostou da nossa entrevista, né, comenta, partilha e se inscreva no nosso canal. E todos os dias teremos mais vídeos.